E o último episódio da série começa exatamente onde o penúltimo parou, com a Liane oferecendo a Dorothy o pacto para trazer o Jericho de volta de vez. A resposta da Dorothy é que ela precisa ali de um momento sozinha, então ela pede pro Sean e pro Julian voltarem pro carro. Quando ela tá indo em direção à escada, a Liane para ela. A Dorothy pergunta pra ela o que ela é, né? Porque ela já notou que ela é um ser sobrenatural. E ela responde que não importa, que ela é dela e que ela não precisa mais sofrer. Que eles podem ser felizes de novo. Mas a Dorothy diz que não dá e sobe as escadas indo em direção ao quarto do Jericho. A Liane fica lá embaixo chorando e dizendo que ela vai ser melhor pra Dorothy poder aceitar ela. Até que ela se cansa de ficar lá chorando sozinha e vai pro terraço falar com Deus, no meio daquela super tempestade apocalíptica. Lá ela começa a gritar, dizendo que aquilo era a única coisa que ela queria e pergunta por que ela não podia ter aquilo. A Dorothy vai atrás dela pra tentar acalmar ela e lá ela conta pra Liane que ela sabe que ela realmente trouxe o filho dela de volta por aquele tempo todo, aqueles meses, que aquilo tinha sido a coisa mais amável que alguém tinha feito por ela, mas que ela não podia deixar ela fazer aquilo de novo, porque a dor que ela estava sentindo era parte do sentimento dela pelo Jericho e que ela precisava sentir aquilo. Ela fala pra Liane que a Liane não é má, e a Liane discorda, dizendo que a Dorothy não sabe o quão má ela é, porque quando ela era criança, aquele incêndio na casa dela foi culpa dela, ela ouviu os pais gritando lá, morrendo, queimados, não fez nada e ainda ficou feliz. Ela conta também que o tio George trouxe ela de volta à vida depois do incêndio, mas que ela não merecia e que ela nunca seria boa o suficiente para Deus, que ela nunca seria perdoada por ele e que ela estava cansada de tentar ser. Aí a Dorothy vira para ela e fala: "E eu? Você consegue me perdoar? A mãe que matou o próprio filho?" Em seguida ela diz que não importa o que ela fez, porque ela conhece o coração dela, que ela conheceu ela quando criança, e que ela devia ter sido amada, mas não foi. Ali no meio da tempestade, a Dorothy quase que morre, porque um pedaço de ferro se desprende ali do terraço e quase que acerta ela, mas a Liane salva a vida dela. E diz também que não sabe como parar aquilo, que aquilo tudo ali que tá acontecendo é culpa dela, aquele pré-apocalipse. A Dorothy então sugere que elas vão pra dentro, e lá elas se secam e conversam mais. A Liane diz pra ela que perdoa a Dorothy pelo que aconteceu e que o Jericho também perdoa ela. Em seguida elas saem da casa e vão pro carro para poder sair dali e não ficarem ilhadas na casa, já que a situação tá bem tensa, mas quando elas vão entrar no carro, só a Dorothy entra e a Liane diz que precisa voltar na casa para pegar uma coisa que o tio George deixou para ela. Então ela volta para casa, vai até o corpo do tio George, pede desculpas ali para ele, pega aquela adaga que ela enfiou nele e diz: "Espero que você fique orgulhoso de mim." Então ela bota fogo na casa toda, liga pro Toby basicamente para se despedir, mas ele nem percebe que é para isso. Enquanto o fogo tá começando a pegar, ela sobe pro sótão e faz o ritual que tentaram fazer nela, mas ninguém conseguiu, porque ela tava muito poderosa, então só ela mesma poderia fazer. Ela faz o ritual, o fogo chega até ela e ela morre queimada. Quando a casa começa a pegar fogo, a galera que tava lá no carro vai atrás dela para ver por que ela tá demorando tanto. Eles veem que a casa está em chamas, ficam desesperados, tentam fazer alguma coisa, mas já não tem mais como entrar para salvar ela. Dia seguinte, já não tem mais tempestade, obviamente, e Sean, Dorothy e Julian ficam lá para ver se eles tiram o corpo da Liane e responder mais algumas perguntas da polícia, mas ninguém encontra o corpo dela. Enquanto a Dorothy conversa com a policial, ela se lembra que foi a mesma policial que estava na casa dela no dia em que o Jericho morreu, e nessa hora a policial admite para ela que ela faz parte da Igreja dos Santos Menores e foi colocada naquele ponto para ficar de olho na Liane. Mas essa não foi a maior revelação de integrante do culto do episódio. Os três vão embora dali, a Dorothy e o Sean pegam um táxi, o Julian vai andando a pé para pegar um café, e a mesma policial que estava lá conversando com a Dorothy vai falar com ele. Ela relembra ele que no Natal do ano passado o coração dele parou e a Liane trouxe ele de volta à vida. Aí ela fala pro Julian: "Você tá sóbrio agora, vê as coisas mais claramente, provavelmente tá se sentindo mais forte também." Aí ele já entendeu o que ela tava querendo dizer, mas não aceitou a realidade. Então ela diz que quando é dada uma segunda chance, é para um propósito, e que eles estarão lá quando ele estiver disposto a conversar e que agora eles são uma família. E o episódio termina confirmando pra gente que Julian agora também é um anjo e, é claro, dando aquela xingada básica dele. Vamos começar falando então do Julian antes de passar pro assunto principal, que é a Liane. Gente, eu esperava surpresas nesse final, mas eu esperava surpresas ligadas a Liane. Não tivemos surpresas ligadas a Liane, porque tudo que dava pra saber sobre ela a gente já ficou sabendo nos episódios anteriores. Esse último episódio foi mais um desfecho da história dela mesmo.
Mas pelo menos a gente teve aí um plot twistzinho no final. Quem aí imaginava que o Julian agora era parte da Igreja dos Santos Menores, né? Que ele virou um anjo. Como que eu não pensei nisso no momento em que a Liane trouxe ele de volta? Gente, eu tô revoltada comigo mesma de eu não ter me ligado nisso. Nem venha me dizer você que você sabia. Ah, Kate, eu sabia, sempre soube. Mentira! Não tinha como. Não tinha como saber isso, porque todo mundo na época achava que a Liane simplesmente tinha trazido ele de volta com o poder dela e acabou. Não se passou pela cabeça de ninguém que agora o Julian era um anjo. Gente, não tinha como, cara. Essa pessoa, o cara que bebe pra caralho, usa droga, xinga pra caramba, o cara agora virou um anjo. Muito louco. Mas deixa eu aproveitar esse gancho dos anjos, então. Pelo menos pra mim ficou muito claro toda essa questão dos anjos de Servant. Vamos fazer aqui um resumão pra quem ainda não entendeu. A Igreja dos Santos Menores é composta por esses seres que foram trazidos de volta à vida com um propósito e eles precisam seguir certas regras que são estabelecidas por Deus. Esses propósitos são sempre ligados a outras pessoas, a ajudar outras pessoas. O que nos leva diretamente a Liane. A Liane seguiu um propósito de ajudar a Dorothy no luto dela pelo Jericho, mas esse propósito ela tirou da cabeça dela. Ninguém do culto mandou ela pra lá pra fazer isso. Isso não foi uma ordem de Deus pra ela. Tanto é que desde que ela chegou na casa dos Turner, ela é perturbada constantemente pela galera do culto, que fica tentando entrar em contato com ela, vai lá ou manda alguma coisa, pra ela poder ir embora de lá, porque nunca fez parte do propósito dela estar ali. Ela tem que ajudar as pessoas, né? Ela tem todo o propósito dela também, mas não tem nada a ver com os Turner. Os Turner foram uma opção dela. E além dela ter tomado essa decisão própria de ajudar a Dorothy com o luto dela, ninguém mandou ela ir, ela também se recusava a sair de lá. Por quê? Porque ela tinha essa fixação pela Dorothy, esse amor por ela, queria que ela fosse a mãe dela. Ela teve uma infância terrível, com pais terríveis, ela conheceu a Dorothy quando criança, viu aquele carinho que ela teve por ela, viu o que seria ter uma mãe boa de verdade e pronto, se apegou a Dorothy. Então ela sempre teve aquele desejo de que a Dorothy fosse mãe dela e ela cresceu com aquele pensamento na cabeça da Dorothy e foi criando aquela super fixação que ela tinha. No momento em que ela se tornou uma adulta, ela tomou essa decisão de ir até a Dorothy pra ajudar ela, né, com o luto pelo Jericho. Não que ela não quisesse ajudar, eu tenho certeza que ela queria sim, porque ela gosta muito da Dorothy, tem todo esse sentimento por ela, mas ela basicamente usou isso como uma desculpa pra poder entrar na vida dela. Então ela já tinha feito uma coisa errada, que era ir até a Dorothy e ficar lá ajudando ela, sem aquele ser o real propósito dela. E outra coisa que ela fez ruim também, que não era pra ter feito, foi trazer o Jericho de volta viva, mesmo que temporariamente. O povo do culto ficava sempre em cima, dizendo que o que ela tava fazendo ia dar merda, que ela tava quebrando as regras estabelecidas por Deus. Ela ignorava tudo por causa daquele amor louco dela pela Dorothy, e cada dia que se passava, ela ia quebrando mais e mais regras do culto. E o que acontece quando um anjo sai da linha? Ele vira o quê? Ele vira um anjo caído. E o que são anjos caídos? São basicamente demônios. Lá naquela cena do terraço, em que a Dorothy está conversando com ela, a Dorothy fala que conhece o coração dela e que ela não é má. Mas, gente, se a gente for parar pra analisar tudo o que aconteceu nos últimos episódios, não apenas dessa temporada também, ela, querendo ou não, se tornou má, sim. A bicha quebrou todas as regras estabelecidas pros anjos, debochou de Deus em vários momentos, machucou um monte de gente, machucou inclusive as pessoas que ela diz que tanto ama, que são a família dela. Tem como você dizer que ela não se tornou má. Agora, você pode sim enxergar a Liane de duas formas. Primeiro, como alguém que já tinha uma índole ruim, por causa daquela história de que ela botou fogo na casa e ficou feliz com os pais lá morrendo, queimando. E segundo, como uma pessoa que nunca teve amor na vida, aí chegou a Dorothy dando um carinho pra ela, a falta de amor durante a vida levou ela a essa obsessão pela Dorothy e por consequência veio essa mudança na personalidade dela, já que ela foi quebrando as regras do culto. Existem essas duas formas de você enxergar a Liane. Pessoalmente eu me identifico mais com a segunda, não acho que ela tinha uma índole ruim, eu acho que ela foi se transformando mesmo por causa das regras que ela foi quebrando e se afastando de Deus. Mas não importa a forma que você enxergue ela, se for essa primeira ou a segunda forma. Tem uma coisa que não se modifica, que é a parte sobrenatural. Ela voltou à vida como um anjo. Ela não era mais um ser humano comum. Nós, seres humanos, temos as nossas regras aqui que precisam ser seguidas. Por exemplo, se você roubar, você vai preso. Os anjos têm as regras deles e têm as consequências deles
pra quem quebra aquelas regras. Ou seja, você quebra as regras, você sai de perto de Deus, você vira um anjo caído. O próprio nome original do episódio é Fallen, quer dizer caído, basicamente se referindo a anjo caído. Não se apega ao título traduzido não, porque a tradução ficou ridícula, não tem nada a ver a tradução ficou a queda do episódio, tem nada a ver. Se apegue ao nome original Fallen, ou seja, até o nome do episódio mostra pra gente que ela se tornou um anjo caído. Partindo então do princípio de que a Lyanna saiu do lado de Deus e foi pro lado do mal, tem um pequeno detalhe nesse final de série que me incomodou, que foi o tio George ter explicado pra ela a merda que tava acontecendo ali, tudo por causa das atitudes dela, o apocalipse estar de fato acontecendo ali na cara dela, ela ter acabado de sugerir um pacto pra Dorothy pra trazer o filho dela de volta à vida de vez, ela ter debochado de Deus, sei lá, 2 episódios atrás, e ela simplesmente voltar a ser boazinha só porque a Dorothy recusou o pacto com ela. E sim, foi só porque a Dorothy recusou o pacto com ela. Por quê? A Lyanna demonstrou arrependimento naquele exato momento lá no terraço em que a Dorothy vai lá e fala com ela que ela não quer que ela traga o Jericho de volta, porque aquela dor dela faz parte do amor dela por ele, e que foi a coisa mais bonita que alguém fez por ela ter trazido o Jericho de volta pra ela ter mais aqueles momentos com ele. Ali pronto, foi exatamente naquele momento que a Lyanna voltou a ser boazinha. Então é um pouco contraditório pra mim essa questão da Lyanna. Ao mesmo tempo que a série mostra pra gente que ela é um anjo caído, ela também mostra pra gente que ela tá arrependida de tudo que ela fez e que ela diz que Deus nunca vai perdoar ela. Ai, Kate, ela se arrependeu. Exato, na minha opinião, ela se arrependeu de uma forma muito repentina. 2 episódios atrás, o tio George tava lá falando pra ela que o mundo tava indo pra merda por causa dela, que a família que ela tanto amava ia se ferrar por causa dela, que se ela fizesse o ritual, Deus ia perdoar ela. Ela ouve aquilo, fica puta e fala pra ele: quem disse que eu quero que Deus me perdoe? E mata ele. E agora ela tá querendo perdão? Por quê? Só porque a Dorothy mostrou afeto por ela e ficou agradecida por ela ter trazido o Jericho de volta por alguns meses? Só por isso ela imediatamente volta pro time do culto e faz o ritual pra se sacrificar? Faz sentido? Faz, porque a gente sabe que o único objetivo da vida da Lyanna era ter o amor da Dorothy. Mas ainda assim, na minha opinião, essa tomada de decisão dela em se sacrificar para um mundo não ter o apocalipse, para Dorothy ficar bem, essa tomada de decisão dela foi muito rápida. A gente acompanhou a mudança da Lyanna para Dark Lyanna ao longo de vários episódios e de várias temporadas. Aí agora, a mudança dela de volta, o arrependimento dela foi em apenas um episódio. Na verdade, não foi nem um episódio, foi muito mais rápido que isso. 5 minutos atrás ela tava oferecendo pacto pra trazer a criança de volta dos mortos. E 5 minutos depois ela tá obedecendo às regras da Igreja dos Santos Menores e sacrificando da forma que Deus manda fazer na série. Eu repito, faz sentido? Faz. Porque em 5 minutos tudo mudou na vida dela. Dorothy descobriu a verdade e não queria que ela trouxesse mais o Jericho de volta. Mas ainda assim, na nossa percepção, ou seja, na percepção de quem está assistindo, foi muito rápido. A parte boa é que faz sentido, que foi um final coerente com a história. Coerente com essas 4 temporadas. E a parte ruim é que foi muito rápido. Pra vocês verem, pelos comentários que eu li, tava todo mundo esperando o apocalipse, um episódio frenético, uma luta do bem contra o mal, sei lá, a terra se abrindo, Dorothy aceitando o pacto com a Lyanna, e o Sean e o Julian rodando. O povo tava esperando isso, eu tava esperando isso também. Eu acho que ninguém tava esperando um arrependimento repentino da Lyanna, o que pode ser um ponto positivo, porque, querendo ou não, o episódio acabou surpreendendo todo mundo. Mas eu acho que esse episódio final vai dividir muito as opiniões. Aqui, na minha opinião, esse final ganhou uma nota 6,5, uma nota mediana, né? Porque ele foi condizente com tudo que foi apresentado pra gente ao longo de toda a série, mas não foi tão frenético quanto eu esperava, e foi muito rápido. Eu esperava um negócio muito mais apocalipse, e o que eles entregaram pra gente foi uma redenção. Não foi o que eu imaginava, mas foi um desfecho satisfatório pra essa história maravilhosa. Me conte aqui embaixo nos comentários qual é a sua nota pra esse final. E meus vídeos de Servant se encerram por aqui, infelizmente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa trajetória de vídeos, episódio por episódio, desde a 2ª temporada. Não vão embora do canal. Vai embora não, porque aqui é só terror. Se você assistiu Servant, é porque você gosta de terror. E se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.